Olá, mulheres! Aqui é a Série Silva do Mulheres Ensinando Mulheres. Hoje vamos para o capítulo 7 do livro A Guardiã do Lar, de Bruna Oliveira. Como eu já falei para vocês, este livro, no final de cada capítulo, tem uma oração e tem perguntas que podem te ajudar a fazer grupos com outras mulheres para que vocês possam mesmo criar raízes dentro do coração de vocês, a despeito de verdadeiramente ser uma guardiã do seu lar. Eu te sugiro comprar este livro e fazer dele um material de estudo. Hoje vamos iniciar o capítulo 7 e vamos terminá-lo no próximo áudio. Vamos lá? A mulher adoecida adoece o lar. Portanto, a lepra de Naamã se pegará a ti e a tua descendência para sempre. Então, saiu de diante dele leproso, branco como a neve. 2 Reis 5:27. Para mim, essa é uma das histórias mais tristes do Antigo Testamento. A história de Geazi, o moço do profeta Eliseu, que, movido por ganância, acha injusto não ter participação na cura de Naamã, que milagrosamente, após 7 imersões no Rio Jordão, é limpo da sua lepra. O jovem Geazi acompanhara toda a saga do grande oficial da Síria na luta contra a lepra nas terras de Israel. Foi o mensageiro de Eliseu para informá-lo a maneira como iria ser curado, e após Naamã ter o corpo limpo, fica extremamente agradecido e deseja retribuir, oferecendo a Eliseu uma grande soma em prata, ouro e requintes. O nobre profeta recusa e Geazi aproveita a oportunidade para rechear os bolsos. Muitas indagações me fizeram refletir o porquê aquele jovem tomou um caminho tão contrário ao ambiente que vivia. Pois Geazi não servia qualquer profeta. Ele tinha acesso ao sucessor de Elias, que no momento da sua partida libera uma unção dobrada daquela que havia nele. Ou seja, a influência profética de Eliseu seria 2 vezes maior que a de Elias. Imagine a atmosfera espiritual em que Geazi estava inserido. O ambiente de cura, libertação, multiplicação. A carga pesada de unção e revelação estava ali sobre ele. O que não consigo entender é como dentro de todo esse contexto, dessa esfera gloriosa em que Geazi era cercado, ele parece não ter aprendido nada. Pelo contrário, acaba perdendo tudo o que havia fortalecido ao lado do seu mentor e pior, ele adoece e sua enfermidade se espalha por sua descendência. Eu penso que Geazi agiu dessa forma, com tamanha rebelião e ganância, porque tudo isso estava dentro dele. A lepra da cobiça sempre foi latente no seu peito e se manifestou porque houve uma oportunidade. Sua enfermidade moral chegou ao ápice da manifestação e culminou para um adoecimento coletivo. Sendo assim, toda a sua casa ficou sentenciada na lepra de Geazi. Assim acontece nos dias de hoje. Mulheres adoecidas adoecem sua família também. Justamente pelo chamado e dons que Deus concedeu a cada uma de exercer edificação através da sua influência. É assim desde o Éden, em que a influência de Eva sobre seu marido promoveu o pecado e, consequentemente, a maldição em seu lar. Eu passei por uma experiência onde vi meu filho, que na época tinha 3 anos de idade, se identificar com medos que eu tinha provenientes dos traumas do passado que relatei nos capítulos anteriores. Desde a descoberta do abuso sexual até minha fase adulta, nunca tive coragem de contar para o meu pai sobre como aconteceram os assédios. Sempre tive medo de abrir meu coração, isso porque os abusadores me silenciavam através de ameaças de que, se eu contasse para o meu pai, ele me mataria, colocaria para fora de casa, e eu acreditei muito em toda aquela manipulação. Em função disso, nutri um enorme medo do meu pai, até mesmo depois de casada. Sempre era resistente a abrir meu coração, porque nutria um enorme medo de não ser aceita, dele acreditar no que os meninos diziam para mim, de que meu pai me rejeitaria e me expulsaria do seu coração, me anulando da sua vida. Convivi com isso muitos anos. Havia uma lacuna na minha alma que me prendia a sentimentos de uma menina hostilizada. Além de complexos, isso me arremessava a uma solidão interior muito grande, que me impedia de explorar meus dons e capacidades, porque o medo era sempre maior.
É como se sentisse que continuamente iria ficar na mão, sozinha, sem apoio, e tais sentimentos me impediam de evoluir nos tempos e estações novas que Deus provia em minha vida. Eu não conseguia crescer, vivia me boicotando porque o medo matava a minha confiança naquilo que Jesus tinha para mim. Inevitavelmente, meu filho acabou evidenciando traços de medos desesperadores, dos quais não conseguíamos controlá-lo. Contudo, eu jamais imaginaria que isso pudesse ter sido transferido através de mim. Até porque ele, obviamente, não sabia de nada do meu histórico, portanto, não poderia receber essa influência. O medo atingiu seu pico quando ele completou 3 anos de idade. Como toda mãe de primeira viagem, eu já estava preocupada com a fase do desfraude dele, entendendo que já estava no momento certo através das sinalizações que ele indicava em sua resistência a usar fraldas. E lá fui eu, buscar informações sobre como ajudá-lo em mais essa emancipação importante da vida do meu príncipe. Peniquinho que toca música, vídeos no YouTube de desenhos animados sobre a musiquinha do cocô, palavras de encorajamento, perguntas durante todo o dia se ele queria usar o banheiro. Fiz de tudo. Vi resultados aparecendo rápido quanto ao xixi. Essa parte foi super tranquila, porém o desfraude do cocô foi bem difícil. João Daniel apresentou um medo desesperador do peniquinho. Ele chorava de desespero e o desequilíbrio dele me preocupava muito. Ele não tinha medo do vasinho para urinar, mas para evacuar sim. No início achei aquilo normal, mas com o tempo comecei a ficar incomodada e iniciei uma saga de pesquisas, encontro com professoras, pedagogas e terapeutas para saber como poderia ajudar meu filho nessa transição. No entanto, nada do que tentei trouxe conforto emocional ao pequeno João. Já estava desesperada com o choro e medo do meu filho com relação a essa etapa do desfraude. Não sabia mais o que fazer e justamente nessa época ele começou a ter medo de mais coisas que não tinha antes, o que me preocupou ainda mais. Medo de ir à escola, de dormir no seu quarto, de levar a merenda para a escola. Coisas absurdas nesse sentido começaram a acontecer e minha angústia aumentava cada vez mais. Um dia, meu marido, imbuído do discernimento da raiz daquela situação, me chamou para conversar, dizendo onde estava o gatilho do medo do nosso filho. Para minha surpresa, ele disse que os meus medos é que estavam gerando toda aquela concentração de angústia no João. Neguei, não aceitei, resisti, porque não via ligação dele comigo nesse aspecto, pois além de ser muito pequeno, ele não sabia da minha história. Fui convencida quando percebi o quanto no dia a dia orientava João sobre uma perspectiva retraída e cheia de ressalvas. E pior, descobri que a fonte era a história antiga com meu pai. Thales me encorajou a vencer meus medos, fechando para sempre a porta deles na minha infância, através da conversa que eu mais temia ter na vida e que por mais de 30 anos havia postergado. O encontro da menina abusada contando seu sofrimento ao seu pai. Tomei uma das mais difíceis decisões da minha vida, encarar meu passado, permitindo que a criança amedrontada dentro de mim pudesse colocar para fora todos os seus medos de falar com seu pai. E assim, na sala da casa dele, coloquei para fora toda aquela dor engasgada na minha alma, liberei o grito silenciado no meu interior há anos. Olhando para o chão, temendo sua reação, eu chorava e gritava, tentando explicar toda a minha dor. Thales, emocionado, me apoiava, e aquilo que para mim seria o fim, na verdade foi o início de uma restauração emocional e geracional. Finalizei pedindo perdão ao meu pai por tudo aquilo, pela filha que eu havia me transformado frente à revolta que estava dentro de mim, e para minha surpresa, ele me pediu perdão e minha mãe orou por mim, ministrando ao meu coração para que eu saísse dos lugares de medo e prosseguisse minha caminhada livre e transpondo obstáculos. Realmente foi uma noite incrível, mas o melhor estava por vir. Anestesiados de alegria, buscamos João na casa da minha sogra. Fomos lanchar e logo em seguida chegamos em casa. Quando preparando meu filho para dormir, ele pediu para ir ao banheiro, pois queria fazer cocô. Fato que me surpreendeu pelo horário, pois como seu intestino funcionava como um reloginho, sempre costumava ir exatamente ao meio-dia. E naquela hora estávamos perto da meia-noite. Na expectativa de que ele pudesse deixar de fazer na fralda, eu sempre perguntava se ele gostaria de usar o peniquinho. E para minha surpresa ele disse sim.
completando que não precisava mais da fraldinha, porque não tinha mais medo. E foi sozinho, pegou seu piniquinho e pela primeira vez conseguiu vencer seu medo. Uau, que lindo, meninas! Deus é maravilhoso e Ele faz milagres. Creia isso também na sua vida. E deixe essas palavras da Bruna, que foram palavras que veio do Espírito Santo de Deus, gerar um testemunho lindo através da sua vida também. No próximo áudio vamos terminar o capítulo 6, ou melhor, o capítulo 7. Até lá!